podcast, ainda sem nome, mas o que já é certo por aqui é que a corrida vira pauta. Olha o que acontece na corrida! Eu sou Marina Ferrari, jornalista, corredora, e toda semana a gente leva conteúdo de qualidade, com informação segura, tudo que movimenta o mundo da corrida. Tá todo mundo devastado, sabe? Foi muito triste. E eu tenho o prazer de dividir esse espaço com o também corredor, jornalista Eric Akita. Tudo bem, Akita? Tudo jóia, salve galera, tudo bom? Para terminar a travessia, eu avistei o mar Mediterrâneo, aquela cor azul. Não conseguia parar de chorar. O que a gente tem na pauta da semana, Akita? Tá recheado, hein? Ó, tem Maratona de Nova York, tem tragédia em prova em São Paulo, no quadro especialistas a nutricionista Mari Scarpelli, Dicas Pro com Manuel Lago, Maratona do Rio, cheio de novidades. Sim. E o FKT Caminho dos Bandeirantes, que a gente vai descobrir juntos o que é FKT, viu? Nem todo mundo sabe o que é, né? Sim. Ó, se você quiser apoiar o nosso projeto de podcast, a gente montou um Apoia-se. Tem aí o link na tela. Porque a nossa ideia aqui é viabilizar esse espaço com informação segura e também construir tudo isso junto com a sua colaboração, né? Junto com a colaboração da comunidade do Corre Junto, que nos acompanha, sabe? Que nos fortalece também, Sim. que é super importante. Então, para que isso se mantenha, gente, de forma sustentável, nosso jornalismo, né? Sendo produzido aí semanalmente para você, montamos dentro do Apoia-se duas modalidades para você colaborar, que é apoio ou time. E aqui eu vou te explicar o que cada um tem de benefícios, porque pensamos nisso também, né? Afinal de contas, é aquilo que a gente já tinha comentado, né? Tem que ter uma troca aí para os dois lados. Como apoiador, você tem acesso no nosso grupo, O Farol, dentro do WhatsApp. Ali é uma comunidade fechada, né? E aí tem alguns benefícios como cupons, informações e também acesso exclusivo para eventos. E como time, benefício um pouquinho maior, que é participar de sorteios de produtos oficiais do Corre Junto ou também de parceiros que estão aí no Corre Junto desde que a gente começou esse projeto em 2023. Bom, começando aqui com as notícias da semana, vamos falar de Maratona do Rio? Vamos, tem bastante coisa. Tem novidade, e a novidade mais quente é que algumas distâncias vão ser por sorteio. Então vamos lá, distância finalmente. 42 quilômetros, 21 e o desafio, que é 21 quilômetros mais 42 quilômetros, vão ser todas por sorteio. E eu também achei ótimo isso, sim, que o Akita falou, acho que é uma maneira mais saudável, né? Então assim, você faz primeiro o seu cadastro, que rola do dia 12 ao dia 26 de novembro, e aí a data do sorteio, gente, a gente até tentou pedir ali, né, para a Maratona do Rio, mas não conseguimos levantar isso, pelo menos até o momento da gravação aqui do programa. Mas acho que deve ser finzinho de ano, ou no máximo comecinho do ano que vem, eu né, acho sei lá. senão a ansiedade da galera, hein, imagina, né? Mas foi importante, né, essa Sim. mudança, também achei mais saudável. E eu acho aqui, pensando, que deve ser um movimento natural de grandes provas, né, com mais procura, sim, aqui no Brasil. Porque lá fora já muitas provas ter são esse sorteios. modo de sorteio, sim, né, e não ficar ali na inscrição, se sim, atualizando, porque a gente teve isso também recente com a São Silvestre. Depois daquele caos que foi um desastre, né, nas inscrições, sim, da São Silvestre, eu não participei porque eu não me inscrevi para São Silvestre, não corro São Silvestre. Nossa, mas o pessoal ficou bravo, mas hein? Foi, né, Akita? Com razão, né? Porque você entrava numa fila virtual, imagina, um monte de gente, né, querendo correr a 100ª edição, sim, da São Silvestre. Especialíssima, né? Especialíssima, e aí você ficava lá na fila virtual, né, e de repente, quando chegava a sua vez, você era simplesmente excluído dali e voltava para o fim da fila. Imagina, que frustração. Revoltante. E aí, enfim, agora, recentemente, eles abriram mais 5.000 vagas, né, que, sim, vão ser por sorteio. Mas sobre esse desastre e tudo, né, o que eu queria trazer aqui também é que recente teve um evento sobre corrida em Campinas, que foi a Run Expo, que o Daniel Krutman, que é o CEO da Ticket Sports, que foi a plataforma de venda para as inscrições da São Silvestre, ele participou e ele fala que esse dia foi o melhor e o pior dia da Ticket Sports, né? Porque diante desse caos, né, diante dessa confusão toda,
eles acabaram tirando muitos aprendizados com isso. E, obviamente, que devem melhorar para as próximas edições, né? Ele até comenta, né, que, poxa, a galera, assim, acabou ultrapassando um pouco dos limites, porque pegaram e-mail pessoal dele, mídias sociais, arranjaram um número de WhatsApp, mandavam mensagem para ele dizendo que ele estava querendo roubar, que ele é um canalha, enfim, aí realmente acho que ultrapassou o limite. Mas querendo dizer que eu acho que então esse é um movimento natural dessas grandes provas, né? Começarem a ir por esse caminho de sorteio. Eu acho que é benéfico para todo mundo, até para a organização e para quem quer participar da prova, né? Sim. E sabe, claro, violência não leva a nada, em qualquer âmbito, se é virtual, verbal, mas eu entendo, assim, essa ansiedade e a frustração das pessoas, sabe? Você tá lá esperando, desejando participar de uma corrida tão desejada, sabe? Chega lá, tem um problema tecnológico, enfim, terrível. sem muitas justificativas no dia, né? Eu entendo essa frustração, sabe, Mari, né? É complicado, né? É complicado mesmo. Eu acho que por sorteio até baixa um pouco a ansiedade da galera, né, se for pensar. Imagina, é uma perda de tempo, você fica lá atualizando e acompanhando se é sua vez, se não é, e tem essa frustração se não dá certo, sabe? Então acho que é um processo mais tranquilo, mais saudável para geral, sendo de sorteio. E a novidade também da Maratona do Rio, dos 42, né? O percurso. É como que fala? Velha nova largada, tá? Já fazia um tempo, né, que a largada da maratona é no Aterro do Flamengo, né? E agora ela vai voltar a ser na Praia da Reserva, como era até 2018, né? A partir de 2019, por questões, enfim, climáticas, chuva, deslizamento de terra, né? Eles tiveram que mudar, alterar. Principalmente ali no trecho da Niemeyer, né? Sim. Então a largada vai acontecer agora na Praia da Reserva, vai correr toda aquela orla, né? Tipo da Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, aquela coisa maravilhosa. Bonito. E vai voltar a passar na Avenida Niemeyer, né? Que é um pedido assim que todo mundo tava fazendo, que voltasse, assim, que é lindo ali. Eu tive a chance de correr meia maratona lá, e você vê o sol nascendo ali, lindo tem uma ali, né? luz Lindo, espetacular. lindo. Não, esse percurso, olha, muito bonito, porque é isso. A Praia da Reserva, para quem não conhece, fica ali na Zona Oeste, entre Recreio dos Bandeirantes e a Barra da Tijuca. E aí é isso, você passa pela Orla, Avenida Niemeyer, toda a Orla da Zona Sul, depois Centro Histórico e chega na Marina da Glória. Percurso bonitão. Inclusive, acho que por conta disso deve até ter um aumento, né, na procura para os 42K. Por isso que o sorteio é bem-vindo, né? Também. Bom, ainda na linha das maratonas, vamos falar da Maratona de Nova York, que foi um sucesso, né? Você assistiu? Foi incrível. Quem acordou cedo domingo para assistir, foi muito valeu legal. a pena, foi incrível. Muito legal por vários motivos e a gente começa aí com um vídeo da Obiri. Teve um sprint final especial. Passadas largas, hein? Passadas largas. E agora, fãs fortes, olha o que acontece na corrida. Demais esse sprint final da Obiri, eu adorei, porque assim, ela tava totalmente no controle, né? Ela até dá uma olhadinha para trás, para tipo, deixa eu ver quanto que eu larguei da Loked. Então a gente viu aí esse sprint final da Obiri, a menos de 1 quilômetro da chegada. Já dentro do Central Park, Nossa, né? de fato, assim, né? Como o Cassino trouxe na narração, passadas largas da Obiri. Bateu bicampeã. Determinada, bicampeã, é mesmo. 2023, né? Ela venceu. Atleta on, a Obiri. Muito legal. E o tempo recorde dela na maratona de Nova York, né? Agora o recorde é dela, foi de 2 horas 19 e 51. Mas tem uma parada aqui, ou aqui tá aqui, eu achei muito legal também, que o pódio feminino foi queniano e as 3 baixaram o tempo que era recorde da maratona de Nova York, que já durava 22 anos. Nossa, o sarrafo agora, hein? Muito legal. E aí a Obiri, ela fala assim, né, eu separei uma sonora dela, ela fala o seguinte: a 1 quilômetro da chegada eu me sentia muito forte, eu ainda tenho energia para dar. Ela tem 35 anos, se eu não me engano é isso, 35 anos. E ela super calminha, ela participou de um evento aqui com a ON, acho que final do ano passado. Durante a Vênus. E eu tava lá, e ela é tão legal. tranquilinha, assim, falando, Parece, né? super... Muito legal escutar ela. E vira uma leoa na rua, hein? Totalmente, ela se transforma. Pódio no masculino, queniano também, né? Os 3 que chegaram, também foi incrível, né? E que chegada. Meu Deus.
foi decidida no photo finish, porque acho que foi a menor diferença histórica, né? 2 centésimos de segundo. Foi coisa maluca, né? Na imagem, assim, eles estão juntos, cruzando a faixa, assim, né? Foi incrível. Bom, Kipruto e o Alexander Mituso, eles chegaram com um tempo de 2 horas 8 e 9. E essa diferença, assim, de E dois. essa diferença aí, mínima. Até lembrou um pouco o campeonato mundial também, né? Que os dois chegaram juntos, né? Eu até lembrei disso na hora. Aquele precisou realmente do Photoshop, foi uma Também, coisa, uma diferença mínima, assim, né? Foi. E o terceiro colocado aqui, só pra gente fechar o pódio na Maratona de Nova York, foi o Korir, que teve um tempo de 2 horas 8 e 57. Ah, legal. E vale a pena também destacar os brasileiros, né, os melhores Boa. classificados na prova, né? No feminino foi a Marley Wheelers, com 2 horas e 41, voou baixo lá, Caramba, sim. né? E no masculino, o Luiz Antunes, com 2 horas e 17, também Nossa, baita tempo, né? Muito bom. Muito rápido. E ainda na maratona de Nova York, né, teve a participação do Kipchoge, né? Junto com o Bekele, aquele Aliás, eu nem embate. vi o Bekele na transmissão. Pois é, deu DNF, acho que no quilômetro 30 e pouco, assim, sim. né? E o Kipchoge, ele terminou a prova, né? Ele foi 17º colocado, Fez todas né? as majors, né? Sim, completou a mandala, ó, Kip tem a mandala, né? E ele diz assim, como expectativa, né, que pudesse ter sido assim, a despedida dele da maratona, Sim. né? Ele não tá falando que tá se despedindo, mas se trata de uma transição, né? E ele quer continuar correndo, claro, né? Mas acho que ele tem outro propósito, né? Ele falou que quer correr pelos 7 continentes do mundo, inclusive na Antártida, né? Para espalhar essa mensagem que ele sempre passa, assim, né, nas redes sociais, nas entrevistas, né? Que ele aposta muito no esporte, assim, para transformar as pessoas, a ter mais saúde, inclusive mental, né? Então, muito importante. Baita projeto do Kip, aí vamos acompanhar. Espero que ele venha pro Brasil, hein? Imagina, vem Kip, vai ser bem-vindo por aqui. Mas essa mensagem aí que ele quer passar é importante mesmo. Inclusive, sabe que uma das principais causas de morte é justamente por conta de saúde mental, né? Então acho que tendo esse equilíbrio aí, né, correndo também, você consegue equilibrar tudo isso para viver de uma forma mais melhor, leve, mais saudável, saber lidar com seus problemas, porque todo mundo tem. Só muda o CEP, né? Bom, gente, olha, outra notícia, tá, da semana que chamou bastante atenção, principalmente das autoridades ligadas à saúde e esporte, foi a morte de uma corredora na prova da Track and Field, JK Iguatemi, nesse último final de semana, dia 2 de novembro. Ana Sol, advogada, 34 anos, tá? Ela era uma atleta da EQ Performance. Ela teve um mal súbito no quilômetro 18, 19. Ela chegou até a parar na assessoria dela, né, se sentindo mal, e colocaram ela na ambulância. Infelizmente, ela chegou ao hospital sem vida. O diagnóstico divulgado é que ela teve uma anomalia no coração, que é um problema congênito, tá? É uma artéria, né, anômala, que eu levantei aqui, que acabou se fechando e ela teve um edema pulmonar, né? Algo que é detectado, que eu estava conversando com a doutora Ana Paula Simões, que é ortopedista e médica do esporte, inclusive ela que conversou comigo a respeito desse caso. Ela fala que esse problema é diagnosticado em exames mais específicos. A gente não consegue detectar nesse nosso check-up de corredor, por exemplo, como um teste de esforço, né? Como um eletro que a gente faz. Então, para detectar esse problema, seria uma angiotomografia, né? E aí, assim, o que a gente, já colocando esse assunto aqui para a gente discutir, né? Levantamos na nossa reunião pré-gravação. Quando a pessoa também entende que ela tem um problema congênito, que ela tem histórico familiar, esse histórico familiar, puxa, dá mais um pouquinho de cuidado com isso, né? Presta mais atenção, além dos exames de rotina, vai mais a fundo, né? Tenta entender o que você precisa levantar, sabe? Para ter esse controle. Enfim, muito chata toda essa situação. A doutora Ana disse que
todas as autoridades, né, Sociedade Brasileira de Medicina, do Esporte, Confederação, eles estão, o World Athletics, se reunindo e tentando entender, porque, segundo ela, isso não pode acontecer, sabe? Eles querem melhorar, acho que protocolos, né? Protocolos, discutir mais. perfeito, porque Sim. as pessoas podem ter aquele curso, né, que é o RCP, que é Sim. ressuscitação cardiopulmonar, né, que é o início das manobras, Sim. né, para Mas salvamento. pode fazer uma diferença, né? Pode, claro. A gente diz aqui, vai evitar? Não podemos dizer, mas não com sabe. certeza diminui o risco. Sim, sim. E sabe, Marina, assim, falando, claro, é sempre trágico, assim, quando um corredor, né, um par nosso, um colega aí de rua aí, morre, assim, numa prova, né, chocante, claro. Choca. Mas sabe, eu lembrei, assim, de um artigo que o nosso amigo e cardiologista Danilo Maxud escreveu, né, pro Clube do Corre Junto, né, falando sobre foi até pós falecimento de um corredor também numa prova, né, que apesar, assim, né, de chocar, das pessoas ficarem preocupadas em continuar correndo, né, ele relembrou, assim, né, que morrem muito mais pessoas, assim, por causa de fatores do sedentarismo. Sim. Você entendeu? Ele fala assim que, claro, investigue, tem orientação, acompanhamento médico, mas faça a corrida. Sabe, a corrida pode fazer uma diferença, assim, para a sua saúde, né? Sem dúvida. Com supervisão, com cuidado, enfim, né? E respeitando também as etapas, né? Claro. E é muito mais, assim, do que ficar parado. A corrida é um cuidado, né? Sim, de certa forma. Sim, E eu acredito, assim, morre mais gente parada do que pessoas que praticam esporte, sabe? Sim. Mas, assim, é imprescindível ter esse acompanhamento periódico, né? Porque é isso, evita. Sim. E falando ainda em questões de saúde, né? Até foi um fato, assim, que não é tão recente, enfim, 2 semanas atrás, né? Teve esse caso, assim, que chamou muita atenção do menino de 10 anos correndo a maratona de Aracaju. Nossa. Né? E só relembrando o que aconteceu, né? Caso nossos amigos não tenham visto, né? É um menino de 10 anos, ele largou na maratona de Aracaju, ao lado do pai, né? E no quilômetro 14,5, segundo a nota lá da organização, né? Identificaram ele. E fiscais da Federação de Atletismo tentaram impedir que ele continuasse a prova, mas ele e o pai foram embora. E o menino e o pai foram aguardados na chegada, ele chegou na chegada, né? Eu acho que correu tudo. Ou será que foi de bike do Itaú, enfim. E ele foi desclassificado, né? Porque inclusive a CBAT, né, na norma dela, consta lá que para participar de maratona você tem que ter 20 anos completos na data da prova, sabe? Não pode correr maratona, imagina, com 19 anos e com 10 então, né? Nossa, que doideira. Sim, sim. E a doutora Ana Paula Simões mandou um vídeo para nós explicando quais são os malefícios de uma criança correr uma distância longa como 42 quilômetros. O pessoal do podcast Corre Junto, acabei meu treino aqui na pista e a Marina pediu para eu falar sobre aquela criança que correu uma maratona. Eu acabei de voltar de Chicago e vou falar que correr uma maratona é um desafio extremo, até para nós adultos bem preparados. Em crianças, o impacto é ainda maior. O corpo está em crescimento, as cartilagens estão em desenvolvimento. Então, os ossos, os tendões, eles ainda estão em fase que precisa de uma adaptação. E uma carga tão intensa pode causar lesões por sobrecarga e até mesmo prejudicar o crescimento ósseo. Além disso, há riscos de desidratação, hipoglicemia, fadiga excessiva. O ideal é incentivar a prática esportiva com distâncias mais curtas, progressivas, respeitando a idade e a fase de maturação das crianças, de forma lúdica, para ele ser feliz, para ele se divertir. Que criança tem que crescer e amar o esporte como uma fonte de saúde. Um beijo para vocês, vamos incentivar sim as crianças, mas cuidado com os exageros, cuidado com a realização às vezes nossa aqui depositada nas crianças, porque ele tem que crescer amando tudo isso aqui. Perfeito, obrigada, doutora Ana. É isso, né? Resumindo, maratona não é lugar para criança. A corrida pode ser mais divertida para uma criança, sabe? Uma coisa mais lúdica, distâncias bem menores, né? Porque 42K é muito sofrimento. Difícil para qualquer um, né? Um esforço físico surreal, né? Total. E ó, para a gente finalizar o bloco das notícias, fica aqui nossos sentimentos para os familiares da Ana Sol. Tá? Aos amigos, a assessoria também, né? Também. Vamos entrar aqui nas pautas do clube. A gente começa com o Manuel Lago respondendo uma dúvida que eu acredito que é da maioria dos corredores, né? É minha também. É? Com certeza. Como melhorar o VO2?
Fala, ML! Salve galera, aqui é o ML, ou o seu malvado favorito. Então, para você melhorar o seu VO2 máximo ou a sua condição física em geral, o seu desempenho físico, não existe um treino perfeito. Existe um conjunto de treinos que ao longo do tempo se misturam, se intercalam, se sobrepõem e se completam. Essa é a melhor forma de você melhorar o seu VO2 máximo. Combinado? E lembra, ele é genético. Genético. Novidades pra mim, Pra tá? mim também, até murchei um pouco, assim, que na minha família não tem muitos corredores. Ai, meu Deus, e na minha. Ou seja, não vai adiantar muita coisa a gente ficar se esforçando. É, aí a gente aqui, vai ter tá? um teto, talvez, né? Mas tudo bem. Tem o teto, é. É. Olha, gente, Manuel Lago vai estar com a gente na primeira edição do Corre Junto de trilha no próximo ano, que é o Corre Junto Oficinas. A gente vai fazer dentro da Reserva Pinho Bravo. E a ideia do Corre Junto Oficinas é que a gente faça uma abertura de temporada que você consiga praticar algumas técnicas do tipo bastão, descida, ter as orientações com especialistas e depois sair para a prática. A gente já fez essa edição em 2025, foi muito legal. Foi demais. Queremos repetir em 2026. E o Manuel vai estar junto com a gente nessa edição, passando pouco da expertise que ele tem no assunto, e a Maíra Braga também vai estar com a gente nessa edição. Ah, ela é braba, hein? Ela é braba com os de bastões, bastão, hein? Muito bom. A Maíra Braga é atleta, treinadora, e o Manuel Lago, para quem não conhece, ultramaratonista, treinador, então com certeza vai ser uma edição bem especial de novo. Sem contar que o lugar é lindo também, né? A Reserva Pinho Bravo. Sim, sensacional. Ainda não está aberta a visitação, e Corre Junto tem uma entrada ali exclusiva, o lugar é lindo, lindo, assim, um trabalho super bonito sendo feito ali nas trilhas, essa trilha limpa, gostosa para correr. Então é isso. Dia Corre 14 Junto, de março, isso. logo mais informações aí para inscrição. Mas já anota a data, hein? 14 de março, isso já está fechado. E Marina, sabe outra dúvida assim que muitos corredores têm, né? É se correr emagrece. Ah, é verdade. Né? A Mariana Scarpelli, né, é ultramaratonista, ela é nutricionista, né? E daí a gente foi conversar com ela para tirar essa dúvida, sabe? Ela escreveu um artigo bem bacana, né? E eu separei até uma fala dela, assim, no artigo, que ela fala assim, não adianta aumentar o gasto calórico se não houver avaliação e certo controle de ingestão de calorias. Ou seja, não adianta só correr e continuar comendo um monte, não adianta. sabe? E eu aprendi isso na pele, É? sabia? Pois é. Eu tive um processo de emagrecimento bem forte, assim, né? Claro, assim, durou 9 anos, né? Mas eu perdi quase 30 quilos, né? A corrida me apoiou, eu tive volume, só que eu vi, assim, que sabe a virada de chave para valer? Foi quando eu comecei a cozinhar em casa. Comer a minha própria comida. Comida de verdade, sim, mais controle. esporte. Sim. Então é esse combo, né? E a gente conversou com a Mari, a gente pediu para ela, a gente fez uma pergunta para ela, né? Porque você falou, ela é nutricionista, né? Ela é nutricionista vegana e é uma atleta de performance. Sim. Ela briga pelas primeiras posições, né? Sim. Aí surgiu aquela dúvida, será que ela também leva vantagem justamente porque ela é nutricionista? Sim. E ela gravou um vídeo para nós, vamos ver. Oi, tudo bem, Eric, Marina? Primeiro, parabéns pelo podcast. E, assim, sobre meu conhecimento como nutricionista ajudar na minha performance como atleta, me dar vantagem em relação aos outros atletas, eu acredito que não. A única vantagem que eu tenho é que eu não preciso contratar um profissional nutricionista para me orientar. Mas sim, é fato que a nutrição ela é parte fundamental da performance, né? Sem uma boa orientação nutricional, não tem como ter uma boa performance. Pensando no pré, no intra e no pós principalmente, se a gente quer uma longevidade na corrida, né, no esporte que a gente pratica. Então, vantagem mesmo eu não tenho. A vantagem que eu tenho é que eu mesmo faço meu planejamento alimentar, praticamente 24 horas, né, acaba sendo automático para mim o que eu como, pensando sempre no meu melhor desempenho para as competições. E para quem quiser, né, ler o artigo inteiro da Mari, que tá bem legal, né? É só ir no site do Corre Junto, correjunto.com.br. A gente vai colocar todos os nossos artigos lá. Então é uma fonte de informação bem bacana, Boa. tá? E falando no Clube do Corre Junto, né? O Hamilton Cruz, um ultramaratonista, né? Conhecido por todo mundo, um cara bem legal, né? Ele compartilhou com a gente um relato
sobre o FKT Caminho dos Bandeirantes, tá? Foram 100 quilômetros, com 4.200 de ganho altimétrico, pesado, hein? né? Numa trilha assim, com muitos morros, mata fechada. E essa trilha passa por Santana de Parnaíba, que fica a 40 km de São Paulo, bem pertinho, Que né? doido, Aí, ó, né? A gente pode Pensar fazer num uma hora, percurso perto de São Paulo, louco, né? Com essa de 100 distância, esse ganho. quilômetros, né? Passa por Santana do Parnaíba, Pirapora de Bom Jesus e Cajamar, tá? E eu anotei aí uma fala dele, assim, que eu achei bem bacana, né? Que ele fala assim, que o trail tem possibilidades infinitas, muito além de provas, né? A gente pode, claro, tem as provas, aquele momento de emoção, mas dá pra gente correr em outros lugares, Sem sabe? dúvida. De forma competitiva, um pouco mais criativa, né? E o Hamilton deixou um vídeo explicando o que é FKT. Eu acho que muita gente, né? Eu mesmo não conhecia até um tempo atrás, tá? Eu também, há pouco tempo eu soube. Então vamos ver o que o Hamilton fala do FKT. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hamilton, eu sou corredor de trilha e de provas de aventura. Vou falar sobre FKT, o Fastest No Time. Em português, tempo mais rápido conhecido. Ele é o registro feito por alguém em uma rota específica de trilha, travessias ou percurso outdoor. Normalmente feito de forma autossuficiente, com o mínimo de apoio, podendo ser feito de forma solo ou em grupo. No mês passado, eu e o amigo Marcos somos os primeiros a concluir o FKT dos Bandeirantes, que é um percurso de 96,4 km que interliga as cidades de Santana do Parnaíba, Pirapora de Bom Jesus e Cajamar. Tem um relato bem bacana aqui na publicação do Strava. Abraço! Valeu, Hamilton. E é isso, né? Tem tanta. A gente viu, né? Depois de La Mission Brasil, depois de UTMB Paraty, tanta gente reclamando, né? De filas, de que, puxa, não é a galera da montanha que tá ali na prova, sabe? Então tá aí uma alternativa, né? Quer viver mais a experiência do trail nu e crua? O FKT é uma alternativa, né? É um formato mais livre. E competitiva também, porque você registra seu tempo ali, de certa forma. Mas é isso, né? Sem apoio na coragem. Uau, hein? E no Clube do Corre Junto a gente tem mais algumas recomendações, né? Primeiro de um vídeo do Gustavo Maia, né? Ele é jornalista, né? Como nós, né? É do programa Fôlego. Do programa Fôlego, já fez mais de 100 maratonas, né? E ele curte correr em lugares inusitados e diferentes, né? E ele subiu no canal do YouTube dele nessa semana, né? Que ele foi fazer uma prova no Ártico, nossa, 42 quilômetros, né? Eu senti frio só de ver. Imagina, né? E ele mandou um vídeo pra gente, assim, fazendo um convite para assistir no YouTube. Vamos conferir? Oi, Eric. Oi, Marina. Passando aqui primeiro para agradecer esse espaço da gente divulgar essa conquista que foi correr a maratona lá no Ártico. Sem dúvida nenhuma, é o lugar mais bonito que eu já corri na minha vida. O lugar me emocionou de verdade de correr, porque a beleza natural, assim, acho que eu nunca, em 15 anos que eu tenho de maratonista, nunca tinha corrido num lugar tão deslumbrante, que me emocionou de verdade. Então eu convido todo mundo a assistir o Desafio no Ártico, que é um vídeo que está lá no canal do YouTube do programa Fôlego, e agradeço esse espaço de vocês, vou continuar acompanhando o podcast de vocês, certo? Ó, a medalhinha tá aqui. Assista lá. Valeu. Ó, legal demais, ainda ostentou a medalhinha, Gustavo Maia. Ainda nessa pegada de documentário, aqui tá na semana passada, a gente tinha mostrado aqui o mini documentário da Fernanda Maciel cruzando os Pirineus, né, o Tala. Sim. E ela mandou para nós também, de novo, né, porque ela já entrou na semana passada aqui no podcast, um depoimento contando um pouquinho mais dessa experiência dela, então espaço aberto de novo para Fernanda Maciel. O que mais me emocionou foi quando eu avistei, faltava ainda 40 km para terminar a travessia, e eu avistei o mar Mediterrâneo, aquela cor azul. Não conseguia parar de chorar, era como se eu tivesse super vazia e voando, assim, essa era a sensação. E quando eu cheguei na frente, né, do farol de Capa de Creus, que era o final, passou um filme na minha cabeça. Quando eu competi a Ultra de Pirineus e consegui pódio, quando eu competi a Val d'Aran, que é uma outra ultra muito famosa nos Pirineus, e ganhei a prova. Meus treinos ali e toda a travessia foi assim, insano o sentimento. E eu prometi que eu não ia segurar nada, eu ia me deixar expressar todas as emoções. E realmente foram muitas emoções assim, que eu senti. E toda essa transformação que a gente sente no final foi muito valioso para mim.
E para finalizar o nosso podcast, né, vamos dar alguns serviços, né? A ASICS acabou de lançar o ASICS Nova Blast Senna, né? É um modelo homenageando o Ayrton Senna, né? Até porque vai ter o GP de Fórmula 1 no Brasil agora, né? Tem as cores preta e dourada, assim, que remete a um tipo um capacete de samurai que o Senna certa vez ganhou e virou assim uma coisa muito emblemática, né? E a ASICS, além do modelo do Nova Blast 5, também nessa mesma linha da Senna Brands, né? Tem camisetas, corta-vento, par de meia e bonés, né? Bom, vamos falar um pouco de bilheteria aqui. Dia 6 de novembro, a abertura das inscrições para a La Mission pela plataforma Simpla, às 10 horas da manhã. Então, se você ainda não fez seu cadastro, já agiliza, porque é logo mais E essa acaba abertura. assim, ó, né? Deve ser rápido, né? E na Maratona do Rio, só reforçando, vale a pena, né? Vai ser sorteio, né? As inscrições da meia maratona, da maratona e o desafio 21 mais 42K, né? Então, os cadastros poderão ser feitos de 12 a 26 de novembro e a data do sorteio, como vamos divulgar, quem são os felizardos que vão correr a Maratona do Rio, ainda não foi divulgado, tá? E o sorteio da São Silvestre é dia 8 de novembro e esse período de cadastro já terminou, tá? Vão ser sorteadas mais 5.000 vagas para São Silvestre. Parece essa 100ª edição, hein? Exato. Bom, esse episódio teve vídeos e áudios da ESPN Brasil, doutora Ana Paula Simões, Fernanda Maciel, Manuel Lago, Mari Scarpelli, Hamilton Cruz e Gustavo Maia. Obrigada, Kita. Recheado, hein? Né? Muito bom. Obrigada a você também que ficou com a gente até aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Até mais. Valeu.